me parece que a sua análise do possível sanguíneo, né, como temperamento dominante, parece que é isso mesmo. Apesar que é muito bebê ainda, então pode ser que a gente tenha depois, opa, achei que era, não é bem isso e tal, isso pode acontecer. Mas eu acho que faz sentido. A parte, por exemplo, do almoço no domingo, né, sentar na hora de comer, já andou, já brincou, já... Tem muita coisa que a criança ela vai aprendendo mesmo, né, e tem que ir repetindo até que ela vai conseguindo assimilar. Mas com relação a comer na hora da comida, eu tô vendo que assim, as suas expectativas estão ok, você não tá querendo que ele fique 2 horas sentado na mesa para comer, você tá querendo que ele pare ali 15 minutinhos e tal, né, pra aquele momento ali, depois você sabe que a criança vai levantar e vai andar de novo nessa idade, tudo bem. Então, a dica que eu te dou é que ele esteja com bastante fome quando a comida for servida. Porque não sei como você tem feito, mas às vezes a gente dá um belisquinho, dá uma coisinha, ou às vezes até nessa idade é comum a gente alimentar a criança antes de ir, né, para o encontro. Então, quando a gente faz isso, o único interesse que faria a criança ficar ali 10, 15 minutos sentada era a fome, que na verdade é isso que é o almoço, né, sentar para comer. Mas se a criança já não tá com fome, ela não vai sentar nem em 5 minutos, não vai. Por quê? Porque justamente isso já tá resolvido. O que eu preciso fazer? Deixar a criança com fome. Porque daí na hora de comer, ela também senta e come. Aí eu consigo ali os meus 15 minutos. Não 15 minutos como se não tivesse filho, né? Mas eu consigo ela um pouco ali mais calminha, também se entretendo com a comida e também comendo. Eu brinco que a gente está vivendo uma geração que subverteu a história da humanidade. Em toda a história da humanidade, era o homem que corria atrás da comida. Agora, nós estamos com a comida correndo atrás do homem. Ou seja, a mãe com o prato de comida correndo atrás do filho. Por que nós estamos fazendo isso? Porque a gente teve umas gerações, poucas gerações atrás de nós, passou fome. Eles tiveram medo, tiveram fome e tal. Então agora a gente tem um medo gigante da criança passar fome. A gente morre de medo da criança ficar com fome. E a criança que tem comida disponível não passa fome. Então, a gente precisa realmente controlar. Tudo bem se eu deixar aqui 2, 3 horinhas com menos, quase nada, porque vai sentar e vai comer na hora do almoço. E vai sentar e vai comer. Agora, se eu faço café da manhã, depois faço um lanche, depois quero que almoce ao meio-dia, não vai almoçar. Um tamanhozinho de estômago de 1 ano e meio, 2. Eu penso que com um pouquinho dessa alteraçãozinha de planejamento aí, já vai melhorar bastante. Eu acho que é um ajuste fino, é fácil, assim. Eu aprendi na prática isso, sabe? Eu lembro que eu sofria, assim, de não parar nem 1 minuto sentado, assim, no restaurante e tal. E que depois eu, se eu não me engano, eu coloquei até no livro, no Criança Sem Limites, tem essa história. Que eu me liguei, eu falei, gente, por que eu dei comida antes? Tem que dar comida aqui, tem que deixar chegar com fome, porque quando ele chega com fome, é que ele vai parar e ficar alguns minutos na mesa. Então, é assim. E aqueles 15 mesmo da sua expectativa. Às vezes, um pouco mais, pode ser, mas não muito mais também, com 1 ano e meio, né? Então, eu penso que nessa interação social, tem a parte que é dele. Qual que é a parte dele, né? Ele é um bebê sanguíneo. Então, se ele fosse um bebê fleumático, um bebê melancólico, um bebê talvez até colérico, o caminho de desenvolvimento seria como se aproximar, como abordar, como ir falar com o outro, né? Para os outros temperamentos. Para o sanguíneo é o contrário. Quando perceber que o outro não quer, quando perceber que a gente está sendo invasivo, como perceber os sinais de limite do outro, que aí é isso que a gente vai fazer para ajudá-lo, né? Então veja só. O meu filho, quando bebê, colérico, fleumático. Então, não tinha muito sanguíneo. Então, o que eu precisei ajudar o meu menino? Vai lá, pega o dinheiro e compra no caixa. Ai, mãe, mas eu sou criança. Não tem problema. Isso aí com 4, 5 anos, né? Pega o cartão da mãe e passa lá. Ai, não tenho vergonha. Não tem. Vai, enfrenta a vergonha. No seu caso, é outro caminho. Ele vai, né? E aí você vai ter que falar, você olhou o rosto dela? Ela não tá com cara de quem quer conversar agora. Ela não tá com cara de quem quer que a gente se aproxime. A gente precisa olhar o rosto das pessoas, como as pessoas estão, se as pessoas querem, se as pessoas não querem. Tem hora que as pessoas não querem conversar, não querem brincar, não querem que a gente se aproxime. Isso é devagarzinho, né? A gente vai trazendo para ele devagarzinho. O meu negócio é com meu filho.
Com relação à parte quando ela subiu, né, no apartamento da vizinha, entrou, foi explorando, né? Primeira coisa que eu quero dizer é, às vezes a criança vai chorar. O banho também. Às vezes isso vai acontecer. É claro que quanto mais recursos eu tenho, menos vezes a criança vai sair chorando. Mas não é um big deal, um grande problema. Uma vez ou outra eu não conseguir de nenhuma maneira e minha criança de 1 ano e meio sair chorando por alguma coisa que ela não queria. Aquele equilíbrio, sabe? A criança que não sai chorando nunca, às vezes a mãe fica 3 horas lá na casa da vizinha, porque a criança ia chorar. E aí caiu onde? Na permissividade, porque é a criança que está controlando as coisas. Tem outro lado que a criança sempre sai chorando. A hora que a mãe decide tem que ir, acabou e tá toda hora chorando e chora mesmo. Criança é assim, autoritarismo, né? Ele tá lá na casa da vizinha, que aí eu tô trazendo essa situação só pra gente usar de exemplo pra pensar em futuras, né? Uma coisa que eu gosto é a gente direcionar o cérebro da criança pra alguma coisa que ele tem interesse na nossa casa. Então, ao invés de falar, quando a gente descer, a gente vai dar tchau. Quando a gente sair, a gente vai embora. A gente tá falando ali daquele ambiente. Às vezes é legal a gente fazer assim, lembra alguma coisa que ele gosta que tá lá na sua casa? Um bichinho, um brinquedo, filho, lembra aquilo, aquela bola, aquele brinquedo, aquele caminhão, vamos lá brincar com o caminhão? Então arrume outros argumentos, coisas que ele goste. Brinquedos, observe um brinquedo que ele gosta muito, alguma atividade que ele gosta de fazer, e aí você, naquele momento estratégico, desperta isso na cabecinha dele. Quando a criança, o cérebro, né, da criança tá lá e você fala isso, aí você fala, então vamos pra casa pra fazer isso. Então tá, tchau. E vai. Então essa é uma estratégia bem legal para essa fase de observar bastante a criança, perceber coisas que ela gosta muito e no momento que precisar, direciona o cérebro dela para isso e vincula com a casa. E a ideia nunca é enganá-los, tá? A gente não quer enganar. Sobre o banho, né? O banho também da água, essa parte, né, que é um clássico nessa idade, eles amam, não, amam de paixão. Não tem também uma super resposta pronta de, nossa, faça isso e nunca mais você terá problema. Não, eles vão querer deixar a água correndo na torneira aberta, eles adoram, eles estão nessa fase, é maravilhoso. E a gente sempre vai tentar cuidar do planeta e da água do planeta que tá acabando. Então, alternativas interessantes. Recipiente, bacia, banheira, piscininha, o que puder, ir acostumando a criança a esses outros tipos de brincadeira com água, sabe? Então, isso é uma coisa legal. Outra coisa, recipientes pequenos para a criança poder fazer a água cair, sabe? Imitando a torneira ou a mangueira ou o chuveiro. Então, à medida que você pega vários recipientes pequenos, você mostra, aqui em cima, fica igual a torneira, Vamos fazer a nossa torneira de mão? Então, você pode tentar também fazer com que a criança associe, né? Ela já faz isso naturalmente, mas você pode criar essa conexão. Se eu levantar aqui, cai igual a torneira, E aí a criança, então tá bom. Ela começa a fazer, né, o movimento. Então, algumas pequenas, né, formas de olhar e maneiras de manipular ali, que pode dar essa sensação para ela de que tá bom. Então, ela consegue fazer a água cair ali também com a mãozinha dela, com aquele objeto, né? E paciência e persistência. Vai ali, acompanha, deixa, brinca, né, e tal, e depois puxa pra cá. Eu já fiz também vários movimentos, né? Bacião, depois ficava um pouco lá na pia, fala, agora, planeta, tadinho, vai acabar a água, não sei o que, então vamos pegar uma bacia? Então pega a bacia e vai pro lado. Tá bom, não quer, chora um pouquinho e vai, daqui a pouco fica bem. E tá tudo certo, faz parte do game. O banho é a mesma coisa, né? A gente chama, conversa, tenta, e depois vai tentar achar um jeito de entretê-los, brincar no banho, quem que vai tomar banho hoje, qual brinquedo que vai junto, essas coisas, né, que a gente já faz. Outra coisa que eu acho legal com relação à torneira é ver se você acha uma musiquinha, sabe? Tipo, vai brincando, vai brincando, vai brincando. Aí vê se você procura alguma, ou faz uma paródia, inventa alguma coisinha de musiquinha, né? A torneira há muito tempo acaba a água do planeta. A gente brinca, 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 depois fecha a torneira. Então assim, quando começar a musiquinha, sabe que vai fechar a torneira. Fica mais um pouquinho, daqui a pouco nós vamos cantar a musiquinha, hein? Senão, coitadinho do planeta, sei lá. E aí criar também uma associação. O nome disso é âncora. Quando a gente
cria aquela âncora para aquela ação. Então, cantou aquela musiquinha, escola de educação infantil faz muito isso, né? Cantou essa musiquinha, é hora de guardar os brinquedos. Todo mundo vai guardando o brinquedo que brincou. Enfim, a escola faz isso o tempo inteiro. E por que eles fazem isso? Porque eles sabem que a criança começou a musiquinha e as crianças começam a guardar. É bonitinho, né? Porque eles conectam a musiquinha àquela ação. Eles ancoram. Então são recursos que a gente pode usar também em casa, sabe? Para situações recorrentes, a gente pode usar musiquinha, historinha e brincadeira. Musiquinha, historinha e brincadeira. É a gente, entende? Que conduz. Claro, a criança ela vai responder, né, do jeitinho dela, do temperamento dela e tal. Mas é a nossa condução, sabe? Então, por exemplo, às vezes, sem querer, a gente está estimulando muito a exploração. Por alguma razão, a gente está exagerando nisso. Aí a criança fica meio desesperada, sabe? Quando chega quer ver tudo. Às vezes tem outras formas de eu fazer. Às vezes eu não tenho nem que estimular. Ele já tem isso, talvez. Então eu preciso só observar mais do que estimular.